viagem. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui. Estamos mais uma vez, eu e meu mano Kennedy Moraes. Isso aí, André. Muito obrigado, mano, por você estar aqui mais uma vez hoje. É nóis, tamo junto. Um dia radiante hoje. Radiante. Top. E hoje nós temos aqui um convidado também. Mais um que nós temos bastante expectativa. Eu conheço bastante. Mas antes de apresentar ele, vai aí, André, para os nossos patrocinadores. Vamos lá pros nossos patrocinadores. Gente, de novo a Cima está nos acompanhando nessa viagem. A Cima Jateamento e Vidraçaria. Então ela vai mexer com tudo que você imaginar na parte de vidro para sua casa e para sua loja. Então entre em contato com o Osnir e com a Luciana. Eles vão fazer lá o melhor orçamento para você, vai te atender da melhor maneira possível. Passa lá na Cima, toma um café lá, conversa com eles que eles vão atender a sua necessidade. E também nos acompanhando, como sempre, vem a D2K. A D2K é de um amigo meu aí, Kennedy, cara. Ele faz um podcast contigo? Faz um podcast comigo, mano. Acho que sou eu, então. Da hora demais o trampo dele. Mas assim, ó, um negócio que eu acho legal na D2K, que talvez você não saiba, é que eu posso deixar lá a minha rede social para que ele cuide. Você já teve isso, assim, de você não ter a preocupação de colocar uma foto sua na internet? De colocar uma foto de um produto seu? Você só vai lá, fala, ó, eu tenho esse produto aqui, você só fala para ele, ó, o produto é esse. Manda lá na agência dele, você, ó, manda o produto lá, aí daqui a pouco seu produto tá em cima de um avião, em cima de um prédio, no outdoor, porque ele faz tudo isso aí, só você levando o produto lá, ou ele sentando e você negocia com ele lá, que vai ficar muito top. Mas você tem que dar um zap, né? Dar uma chamada no direct lá, que vai resolver o seu problema. E junto com esse mocinho da D2K, tem a esposa dele. Esse mocinho. Esse menininho. Tem a esposa dele também, que ali é inteligente, mano. Ela faz engenharia, ela faz regularização de casa. Então, alguém compra uma casinha lá, e aí não tem os documentos, não tem a papelada toda, é só entrar em contato com a Débora Moraes e ela vai resolver o seu problema, vai deixar você com os documentos para que ninguém venha na sua casa e levar ela embora por falta de um papel, por falta de uma assinatura, por falta de reconhecer uma firma. Então, gente, entre em contato com a Débora Moraes. Se você não tem a sua casa regularizada, entre em contato que ela vai solucionar o seu problema. Não é verdade, mano? É isso aí, André, é isso aí. Então, se você precisa de jateamento, vidraçaria, é com a Cima, precisa de serviço de mídias sociais, D2K e regularização de imóveis, Débora Barreto. É isso. Beleza? Aí. É nóis. Então, nós estamos aqui, vamos entrar na nossa viagem, vamos viajar? Vamos viajar, que o carro já está abastecido, é já isso está aí. Tranquilão, a mala já está na bagagem, Da hora. A mala já está sentada ali para nós trocar essa ideia. Da hora, tá da tudo hora. pronto. Nós estamos aqui com o Jackson de Almeida, ou só Almeida? Jackson de Almeida. De Almeida. Então, estamos aqui com o Jackson de Almeida. Seja muito bem-vindo, querido Jackson. Opa, muito obrigado aí pelo convite. É muito especial, né? Tá aqui conversando, compartilhando um pouco de histórias. Da hora, da hora. O Jackson, ele é meu primo, né? Meu primo da minha esposa também. É meu primo, considero como primo. A minha família também, mas Sim, por isso que eu estou muito feliz aqui. Também. E porque eu conheço ele, eu sei que ele tem bastante conteúdo para contribuir com a gente. Então vai ser uma viagem muito da hora. Eu tô muito contente por você estar aqui, porque o marketing trabalhado acima de você é muito bom. E aí, um pouquinho de tempo que a gente conversou aqui, eu já fiquei O seu empolgadão. nome chegou antes de Chegou você. antes de você. Seu nome, olha, cara... Sem falar que o nome também, Jackson, né? Não, é diferente, né? Seria da hora fosse Jackson, né? Jackson. Ei, Jackson. Tem gente que me chama assim, cara. Tem gente que chama assim de gente. Jackson? Na faculdade, principalmente. Ô, Jackson. Não, professor é tudo Jackson. É Jackson, então. Então tá, né? Jackson, então. Jackson. Bom dia. Cara, que bom que você tá aqui. Muito obrigado. Eu tenho uma dúvida. Da onde você veio, assim? Da onde? De cidade? Como que você veio para chegar, para estar aqui hoje, sentado com nós? Cara, eu nasci em Araraquara. Você é da... Só que, quando pequeno, eu fui pro Paraná. Só que eu não me lembro muito disso. Fiquei 8 anos. Aí depois eu voltei para Araraquara de novo.
fiquei mais um tempo, só que eu fiquei 8, 9 anos em Pederneiras. Ninguém conhece. Ah, eu conheço. Entre Jaú e Bauru Jaú ali. e Bauru, é. E depois que eu fiquei esse tempo lá, meus pais se mudou pra cá, visando mais os estudos, né? Porque o meu irmão tava chegando nessa etapa, e lá, cidade de 50 mil habitantes, não tinha muita coisa. A gente preferiu vir pra São Carlos, que era o polo da tecnologia, já tinha, acho que a tia Márcia já morava aqui. Aí a gente veio pra cá, aí se estabeleceu aqui mesmo. Que legal, mano. Tá aqui, cara que rodou também, né? Opa, viajou também, Viajou né? também. Viajou. Você vê, a vida das pessoas é uma eterna viagem. Uhum. Saiu, rodou, aí, foi longe e voltou. Que bom, mano, um prazer. E que bom que a vida trouxe você aqui hoje pra gente trocar essa ideia. Eu tô empolgado, mano. Eu conheço o Jackson e eu gosto de falar contigo porque você entende bastante de Bíblia. Você está tendo uma nova fase de um contato com a Bíblia, assim. Sim. E como está sendo as suas experiências em relação aos conhecimentos que você está tendo? O que tem mudado a sua mente? Como que está sendo? Rapaz, começar a estudar a Bíblia, no começo é sempre difícil, né? Manter uma rotina. Mas o fato de começar a estudar a Bíblia, primeiro ponto, disciplina, né? Que acho que sem disciplina a gente não faz nada. A Bíblia, ela, tipo, não é só questão da Bíblia, mas a palavra de Deus, ela literalmente começa a te transformar. Então, tipo assim, em diversos aspectos, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja na igreja, você começa a transformar. Então, ou seja, não é só transformar por conhecimento, mas o seu caráter, a sua forma de falar, a sua forma de lidar com as pessoas, começa a mudar, sabe? Por conta do que você começa a ler na Bíblia. Então, é assim, você começa a ler a Bíblia, começa a ter um entendimento e você começa a pensar, pô, não dá para mim ficar como eu estava, sabe? Como eu estava antes. Tem que mudar. Preciso me parecer mais com isso que eu tô lendo, preciso ser mais transformado por isso. É exatamente isso, né? É o se parecer com Cristo, né? Sim. Você começa a ter mais contato com Ele e se Ele não te influencia a você ser como Ele, algo está errado, né? Vixe. Algo... Você tá lendo... acho que se a gente lê a Bíblia e a gente não tem transformação, então você tá... Sabe aquelas pessoas que passam o olho, mas não tá absorvendo nada, não tá entendendo o que tá lendo? Então isso já é um problema, porque você tá só gastando tempo. Eu falo que é leitor de gibi, né? Você lê lá, hein? Só ler, né? Só ler aí, como uma história ali. algo você capta, outro... Aí é muito triste isso. Nossa, não. É tipo quando você para assim, num final de semana assim, liga a TV, passa um filme, mas você só tá lá deitado, só pra descansar, sabe? Mas aí depois, o que aconteceu no filme? Não sei. Não sabe de nada. Não sei, tinha um pessoal indo pra lá e pra cá. Pra cá e correndo, mas eu não sei. Então esse é o problema, sabe? Tanto que quem começa a ler tem sempre esse problema, né? Começa a ler assim, mas o que eu tô falando? O que eu tô lendo? Aí volta. Aí sim, volta de sim. novo. Opa, você tá lendo aqui, mas tá pensando em outra coisa, nada a ver. Aí tipo, eu já me deparei com várias vezes assim, eu tô lendo um capítulo, aí eu tô chegando no último versículo, não entendi nada. Eu tô pensando nas coisas de amanhã, não tô entendendo mais nada. Eu falei assim, lê de novo. Não, esses dias eu ganhei não, né? Me emprestaram um livro pra mim ler, e eu levo ele junto na minha bolsa, caminhão. Aí eu parei, comecei a ler. Aí eu acordei, mano. Tipo, tava assim. Aí eu tava lendo, aí eu acordei. Tipo, eu falei, não. Sabe assim que eu. Não, peraí, mas eu li tudo isso aqui, mas não. Vamos voltar do começo de novo pra ver. Vamos voltar. Aí, isso que é a dica que ele me deu. Falou, lê com calma e tal. Eu tava muito tranquilo, mas assim, eu tava tão tranquilo que aí depois desligou a minha mente. Foi assim, ó, pum. Aí é tão sensação de vazio, de ser sozinho, triste. Ficar alone, né? Você fica, nossa, o que eu fiz nesse tempo aqui que... Não, mano, você tem que dedicar ali mesmo e se concentrar, que é mais fácil. É que tem uma hora que parece que o olho fica no automático. Você fica lendo assim, mas... Não tá... É só letra, né? Só palavra, só letra. você não consegue juntar. Eu acho que eu já fiquei, tipo, cerca de 10, 15 minutos só assim. Aí depois... Ué. Nossa, perdi 15 minutos. Deixa eu voltar. Aí tem que voltar tudo de novo.
Tanto que pra mim resolver isso aí pra mim, o que eu tinha que fazer? Começar a grifar. Grifar. Porque eu começo a ler assim, aí tipo, geralmente eu leio 5, 6 parágrafos, versículo, aí eu começo a, tá, o que eu entendi? Tem alguma coisa pra grifar? Ah, legal. Porque senão eu ficava voltando o capítulo inteiro. Aí era tipo, a minha meta é ler 5 capítulos por dia, então eu ficava lendo 10 no final. É. Por conta dessa volta. Entendi. E aí que tá um pouco do perigo, né, das pessoas colocarem como meta, eu vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E só ler. Ler em 3 meses. Tem pessoa que faz isso. Eu li a Bíblia em 3 meses. Tá, o que você entendeu? Tá, aqui que tá escrito na página número 97. Não, teve não vou citar nomes, né, porque são pessoas que já passou faz tempo pela minha vida, mas ele chegou assim, conhecia uma moça que falou assim que a moça tinha feito 17 anos. E aí, para comemorar, ela ia ler a Bíblia na quantidade de idade, de ano que ela estava fazendo. Ela leu 17 vezes a Bíblia em um ano. Como é que alguém leu 17 vezes a Bíblia em um ano? Gente. Isso é tipo, você lê, sei lá, uma vez a Bíblia em 2 semanas e pouco, 3 semanas? Ah, mas será que é possível isso daí? Será que vive, então? Cara, se a pessoa trabalha e estuda, não Já tem não como dá. fazer isso. A pessoa tá só... não tá entendendo nada. Tá lendo um livro por dia, sei lá, 2 livros. Pô, são 66 livros, meu. Na Bíblia, É quase como você vai que não concluir? tem que respirar, porque se respirar atrapalhou o tempo da leitura. Ah, então, é aí que tá, cara. É, Aí mas- não dá. Mas é... Aí vira um negócio maçante, uma obrigação, você não tem prazer, você faz ali porque eu coloquei como propósito, preciso concluir, tal. Mas aí acaba sendo, quando você faz obrigado, você não aproveita, Sim. você não tem prazer. E o problema flui. é que se você não consegue, gera frustração. Gera E aí você frustração. desconta. E algo Aí que era nunca para volta. ser positivo, acaba sendo totalmente negativo. Sim. Eu já fiz assim, de ler, de pegar de final de semana, que era mais tranquilo, e ler um livro, assim, inteiro da Bíblia. Mas assim, eu passava 4, 5 horas. Mas eu não fazia isso todo dia. Porque eu sei que se eu fizesse todo dia, uma hora eu ia... Nossa, fazendo mais nada no meu dia. Não dá nem mais pra orar aqui agora. 5 horas. Se você vai ficar 5 horas todo dia, como é que você vai trabalhar, estudar, fazer as outras coisas? Uhum. Algo de errado tá muito grande quando você para pra... às vezes você lê uma frase, um versículo da Bíblia, dá mais resultado do que ficar 4 horas lendo ela direto corrido. Nossa, deixa eu compartilhar um negócio. Eu lembro que uma vez, eu tava lá em Santo Eudóxio, tinha começado novo na igreja, assim, aí eu comecei a ter algumas oportunidades para ler a leitura oficial, sabe? Momento ali que as pessoas ficam de pé, lê a Bíblia, beleza. Aí eu lembro que eu li uma passagem, eu acho que foi uns 10 versículos que eu li, beleza. No final do culto, chegou um jovem e falou assim, Kennedy, cara, a sua leitura, que foi com 10 versículos, eu entendi mais e aprendi mais do que com a própria pregação no final. Eu falei, tipo, a pessoa passa lá quase 1 hora falando e não consegue transmitir realmente ali uma mensagem. Aí uma leitura simples, a pessoa ela se sente mais edificada. Por isso que é aí que tá, não é no muito, é na qualidade, né? Sim. Lê muito e não aplica nada na vida. Eu aprendi, cara, que assim, tem gente que fica muito ficcionado no quê? Palavra, pregação tem que ser 40, 50 minutos. Só que eu aprendi diferente. Eu aprendi que palavra, pregação, 2 minutos pode ser pregação. Como 40 minutos pode ser só palavras ao ar. Por quê? O ato de você pregar está mais atribuído ao que a igreja está entendendo. Ou seja, a igreja precisa entender o que você está falando. Senão não é uma pregação. Ou seja, é pregar literalmente a palavra na pessoa. Se 2 minutos você pregou algo na pessoa, deixou uma reflexão, valeu mais que 40 minutos que você só fala e ninguém entende nada. Ou seja, por isso que tem aquele ponto, né? Pregar é uma responsabilidade. Qualquer coisa que envolva você falar da Bíblia, vai muita responsabilidade. Independente do tempo. E você cresceu na igreja. Sim. Nasci no berço evangélico, né? Mas só depois de um tempo eu fui entender. Tô na igreja. Como que foi esse... Eu acho que assim, sempre quando a gente, tipo,
pessoas que nascem no berço evangélico, a gente tem aquele negócio que você começa a crescer, mas quando é infância você só fica correndo na igreja. Aí chega um tempo que a sua mãe começa, não, vai ficar sentadinha aqui, bonitinho. Aí tem uma hora que você fica, cara, eu só tô indo na igreja porque meus pais me levam. Aí depois, quando teve uma época que meus pais, eles foram congregar, onde o tio Cláudio estava pastoreando, e eu já estava meio certo em uma outra igreja, né, que era a sede, e então eu decidi, eu não vou mudar, porque eu já tenho minhas atribuições aqui, eu tô em 2 ministérios, tô ajudando, tô colaborando, então eu não posso simplesmente abandonar. Então eu continuei indo lá e falei assim, isso aqui vai ser um bom tempo para mim o quê? Aprender a andar sozinho. Porque legal. se eu ficar só dependendo dos meus pais, é legal você ir com a sua família para a igreja, todo mundo junto. Mas eu falei assim, eu preciso tirar um tempo para mim aprender a andar sozinho. Porque se meus pais, de repente, saem, acontece alguma coisa, eu fico manco, sabe? Eu simplesmente caio. Então eu preciso literalmente me sustentar em Deus. Eu preciso tirar essa base que eu tenho, tipo, não, eu vou na igreja porque meus pais vão junto. Então eu comecei assim. No começo eu comecei sozinho, depois meu irmão começou a me acompanhar, até que hoje a gente está congregando lá em Araraquara, mas por conta que meu irmão gosta muito do jeito, é uma igreja bem... manteve muitos padrões, sabe? Uhum. Então, aí tem um pastor Botar, que é... Nossa, meu Deus, que pastor, né? Então, por conta da gente gostar da doutrina que ele passa, então a gente acaba preferindo gastar um pouco de combustível e ficar lá também. Tem um pessoal que a gente gosta muito, que é nossos amigos de lá, então a gente prefere ir lá. Mas a questão que você tinha perguntado é mais esse ponto, sabe? Saber andar sozinho. Porque se a gente fica muito dependente de alguém e aquela pessoa vai embora, como é que... E isso em Acabou. todas as áreas da vida, né? Todas as áreas. E, assim, e nascer no berço evangélico eu também tive esse prazer, mas meu pai dirigia, e aí, cara, se você faz alguma coisa que dá certo, se você faz alguma... Ah, mas também, você é filho do pastor. Aí quando, tipo assim, quando eu cortei também esse cordão umbilical, que aí a gente veio pra cá, que eu fui pra sede, meu pai... Cara, aquilo ali foi libertador. Porque aí... Se alguém te perguntava de algo, de qualquer coisa, você dar uma opinião, é a sua opinião. Ninguém está embasado por causa do seu pai, por causa da sua família que está em volta, que está te auxiliando. Você vira independente mesmo, assim. E para mim foi muito gostoso que eu cheguei e comecei a trabalhar com os adolescentes também na época. E foi indo e foi desenvolvendo. Eu falei, poxa, até que chegou o momento que as pessoas... mais nova, galera, não sabe quem é meu pai, mas me conhece, assim. Não é engrandecimento, mas eu falo assim, a gente vê que a gente conseguiu andar bem e ser firmado e ter um propósito, não porque meu pai me levou. É uma coisa que eu sempre oro muito, assim, e agradeço a Deus. Eu falo assim, ó, Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor entrou na vida do meu pai, porque aquele momento o Senhor também entrou na minha vida. Porque aí ele me fez ir para a igreja e me fez crer no que eu creio hoje. Mas eu busquei a fé que eu tenho, o jeito, a intimidade que eu tenho com Deus. Então isso é muito importante, esse desligamento um pouquinho da família ali, para você se reconhecer mesmo. Eu também curto muito essa... Uhum. E um jovem como você na igreja, que cresceu assim, você teve bastante experiências no contexto igreja, né? Assim, você também, André, você compartilha comigo algumas coisas. E o que o Jackson tem para compartilhar com a gente? Alguma história, assim, tal? Aí tem umas aí tem umas mais engraçadas. Conta aí. Bom, vamos começar. Acho que você conhece um pouco dessa história, mas não inteira, né? Uhum. Quando eu tinha, acho que 11, 12 anos, por volta disso aí, nessa faixa de 11 anos aí, minha mãe chegou em casa lá, contando, me fazendo assistir uns vídeos, né? De umas pessoas que tinham sido arrebatadas. Conhecer o céu, o inferno, assim. Aí eu fiquei... E era testemunhos grandes, assim, de 40, 2 horas, assim. Eu falei assim, eu quero... Isso aí é legal. Aí eu falei, mãe, eu quero ser arrebatado. Aí minha mãe, não, pede pra Deus, começa a orar. E eu comecei, rapaz, comecei a orar. Eu fiquei, acho que uns 2
2 ou 3 meses orando. Senhor, eu quero ser arrebatado. Quero conhecer o céu e o inferno. Senhor, eu quero ser arrebatado. Quero conhecer o céu e o inferno. Como aquelas pessoas conheceu. Quero conhecer. Se elas puderam conhecer, eu quero conhecer. E eu fiquei nisso. Aí deu 3 meses, assim. Meus pais, eles cantavam, né? Saíam em algumas igrejas na região. Morava em Pederneiras ainda. E aí fui numa igreja de uma cidade vizinha. Eles foram cantar. Aí no final do culto, a irmã que pregou, ela pegou meu irmão primeiro e falou que meu irmão ia mudar de profissão. Ele queria ser engenheiro mecânico, só que ele iria mudar de profissão. E aí depois ela veio falar comigo. Falou assim, você também, você vai trabalhar na mesma área que seu irmão. E vocês dois, ela falou várias coisas lá, mas o que aconteceu, literalmente aconteceu, meu irmão mudou de profissão, foi para a área de TI, eu acabei mudando de profissão, estou na mesma área, estou fazendo o mesmo curso que ele fez, trabalho na mesma empresa que ele trabalha. Legal. Então, aí beleza. Aí ela estava contando, e tem algo que você tem pedido muito a Deus, e vai acontecer. Aí eu já lembrei, poxa, vou ser arrebatado. Aí eu voltei para casa pensando nisso. Falei, poxa, vou ser arrebatado. Vou conhecer o céu, mas também vou conhecer o inferno. Aí eu falei, conheci o inferno, né? Pô, o inferno, né, cara? Inferno. O céu, beleza. Aí eu cheguei em casa assim, antes de dormir. Senhor, só o céu tá bom. Só o céu tá bom. Não precisa de mais que isso. E beleza, né? Aí fui dormir. Pra quê? Não precisava ter dormido aquela noite, não. Do nada, assim, de noite, 3 horas da manhã, eu abro o olho assim, olho na frente do meu guarda-roupa. Sabe esses desenhos quando você vê a morte com uma foice? Capuz que não mostra o rosto? Eu olhei assim, na minha frente, assim, na frente do guarda-roupa. Aí eu já cobri minha cabeça com um cobertor e comecei a misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Assim, Senhor, não precisa ser hoje não precisa mais, não precisa. Eu falei, a primeira coisa, foi muito rápido, né? Ela falou, hoje, vai ser hoje já? Eu falei, não precisa disso. Hoje é muito rápido, né? A segunda coisa que eu pensei, primeiro no inferno? Poxa! E eu acho que eu fiquei uns 30 minutos, cara. Eu abria o cobertor, fechava assim. E o negócio tava lá. E tava lá. Eu abria, fechava, sangue de Jesus, por poder, vai embora. Sangue de Jesus, tá repreendido, em nome de Jesus. Começava a repreender. Deu uns 40 minutos lá. Eu falei, você tem que acender a luz, tem que enfrentar. Aí na hora que eu tirei o cobertor assim, fui com o pé assim na tomada pra acender. Acendi assim, era só os cobertores que minha mãe tinha deixado na porta do guarda-roupa. Nossa! Rapaz, ficou certinho. Rapaz, acho que eu não... Nunca mais, cara. Nunca mais eu pedi pra ser arrebatado. Nunca mais. Traumatizou a experiência. Não, traumatizou. Só que eu fico pensando, tipo, da mesma forma que ela disse que meu irmão e eu iam mudar de profissão... E aconteceu. Aconteceu? Assim, tem uma coisa que não aconteceu ainda. E eu não sei se eu tô afim de conhecer o inferno, não. Conhecer o céu, beleza. Aí eu fico pensando, tem hora que eu fico pensando nisso, eu falo, cara, será que isso vai acontecer ainda? Será que eu vou ter que conhecer o inferno mesmo? Porque assim, é engraçado que esse negócio de conhecer o inferno, antigamente eu ficava nesse negócio, não, conhecer o inferno. Aí eu tava vendo eu não sei se você conhece o pastor Felipe, hoje acho que ele tá pastoreando lá em Massachusetts. E ele tava contando uma história de uma irmã que ele viu falando assim que ela foi pro inferno 8 vezes. Nossa! Ela falou assim que ela entrou, aí ele Já até era brincou. VIP, já. Ele falou assim. Aí você tava falando lá, acho que nem Satanás entrou tantas vezes assim no inferno. Ele falou isso, né? Tem carteirinha VIP, a mulher. E ela fala com gosto, eu já visitei 8 vezes já o inferno. Cara, o céu, beleza. Mas visitar o inferno? Pra que eu vou querer ir lá? Eu não quero, não. Não tem nada pra agregar, nada. E tem gente que fala com gosto. Com gosto, né? Eu não... que assim, ó, eu até fico meio assim, tem gente que gosta de conhecer as coisas que demônio produz, né? Que o cara sabe o nome e sabe pra que é quê. ruim, parece que quer conhecer. Cara, é ruim, tchau. Pra que isso? Eu quero conhecer o céu. É. A minha mãe sempre conta uma história que ela falou assim que... Eu acho que foi quando a minha mãe nasceu. A avó, né? Minha avó Madalena, ela falou assim que a avó foi pro céu, assim,
E aí o anjo perguntou pra ela se ela queria voltar. Que ela tinha, acho que, meio que morrido por um tempo ali durante o parto. E ela olhou assim pra recém-nascida, acho que era minha mãe, e preferiu voltar pra cuidar. Aí eu fico pensando, cara, se me faz essa pergunta, eu não vou atrás, não. Porque já tive histórias, já ouvi, cara, assim, eu posso afirmar que isso aconteceu? Não, porque são histórias, né? Outras pessoas contam. Sim. De uma mulher que ela aconteceu isso com ela preferiu voltar e desviou. Ela falou, cara, eu que não vou dar essa chance aí. Se isso acontece comigo, Entendi. eu quero ficar. É perigoso, né? Porque você já conhece o céu e aí a probabilidade do inimigo vir muito mais forte é muito grande. Exato. O campo espiritual é duro de você brincar, assim, de tipo, uma palavra errada, uma decisão errada mata, né? Aí, nossa, você vê. A gente tem um cara que a gente compartilha que. Ah, mano, eu falo que ele é oro muito por ele, mas ele é uma múmia, mano. Oh, é. Você sabe de quem eu tô falando, né? Sim. Ó. Senta e assim, ó. Aí acaba o culto, eu vou embora. Não falo com ninguém, não. E tipo, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que foi algo muito grande que ele se posicionou a isso. E aí é a colheita dele, né, mano? Uhum. Ó, é muito triste, eu chego assim, caramba, esse cara já fez tanta coisa, já, sabe, movimentou. Tá lá hoje, nossa. Mano, eu vou fazer uma vontade de catar um rolo de papel higiênico na hora que ele tá parado, enrolar ele, só deixar ele paradinho, só pra ver o que é que ele vai, qual é a reação dele. Porque, e é em todo lugar. Você encontra ali na rua, suga a gente, fica perto dele. Entendi. Você entendeu? Ele não é pra cima, né? Tal, não. Nossa, esse copo é bonito. Ah, é bonito, mas ele tem um monte de risquinho de bola aqui, não funciona. Não funciona. E o que você acha disso? Porque você não é assim, pelo contrário, você Não, é muito vibração acima. Quem tá contigo assim, quando você se solta mesmo, é o cara que faz rir todo mundo, tal. Cara, eu sou tipo assim, enquanto a pessoa... Cara, todo mundo fala que eu sou bravo. Eu comecei a congregar lá em Araraquara. Aí depois que eu conheci o pessoal falou, não, achava que você era bravo. Achava que você era metido, tudo mais. Porque, cara, é espontâneo. Eu chego, fico fechado, assim. A pessoa começa a conversar comigo, já era. Se eu ganhar intimidade, rapaz, eu começo a zoar tudo. Aí vira só brincadeira. Então, até a pessoa me conhecer, eu sou muito, assim... Na verdade não é que eu sou bravo, eu sou... A cara fica fechada, né? Na A cara sua tem como ali, mudar. né? Uhum. Então, tem muito isso. Mas, assim, depois que eu faço amizade, conheço a pessoa, ixi, aí é só zoeira, só. Mas você falou um ponto aí que acho legal falar sobre isso. Você falou sobre meio que sobre morte, assim, né? Eu fico pensando, cara, dá pra entender o que é morte? Você consegue entender? Porque se a gente for ler a Bíblia, a gente vai entender que, assim, a morte pro cristão é lucro. Sim. Beleza, mas por quê? Assim, por que eu falo isso? Porque é difícil a gente parar assim um dia. Cara, o que é a morte? O que vai acontecer? Porque as pessoas geralmente vivem o dia a dia, tipo, todo santo dia. Acorda, trabalha, estuda, vai pra igreja, tudo bem, mas ela não pensa depois daqui. Ela meio que se limita o pensamento aqui. Cara, eu comecei a pensar muito assim, eu tô trabalhando assim, eu começo a pensar. Tipo, no céu, sabe? Depois daqui. Porque eu fico pensando assim, as pessoas hoje, elas muito vivem uma vida esquecendo do que vai acontecer. Ou seja, imagina um corredor. E no final desse corredor, tem 2 portas. Então você já tá entendendo, tipo, ou céu ou inferno. Mas aqui esse corredor é a sua vida. Tem um ponto de início. Uhum. Depois disso, cara, independente da porta que a gente abre e entra, não tem como voltar. E é pro resto da vida. Aí eu fico pensando assim, cara, imagina a estimativa de vida de um brasileiro, de um ser humano, 80 anos. Eu tô com 22 anos. Eu fico pensando, cara, 22 anos já foi um tempinho aí, né?
mas tem mais uns 60 aí de vida. Imagina a eternidade. Cara, imagina a pessoa ir pro inferno. Uma pessoa que começa a viver no engano, vive no erro, achando que tá certo. Aí depois que entra no inferno, acabou. A eternidade, eu fico pensando, cara, não tem como voltar atrás, cara. Nossa. É uma viagem sem volta. Uma viagem sem volta. Uma viagem sem volta. E por mais que a gente tenta mensurar, a eternidade não tem como, né? Por causa que a gente pensa, é muitos anos. Não, não é muitos anos. É eterno. É eterno. Tipo, não é... Tem gente que acha que um dia vai acabar. Mas não tem. É. Eu já vi gente falando assim que depois de um tempo você é promovido no inferno. Você vai para demônio. Ah, é? Eu já vi gente falando isso, falando assim, não, depois de um tempo lá. Eu não falo pra você. Gente, mas que teoria do. Eu já vi essa teoria, cara. Eu não falando vi assim isso, não. Eu falei, cara, o inferno é uma empresa? Eles estão achando. Tem gente que acha que você vai pro inferno e vai ficar lá o demônio espetando você, sendo que vai estar todo mundo queimando. Tem gente que acha que assim. Porque se o Satanás fosse governar o inferno, então pra ele não seria condenação. Mas a verdade é que será condenação pra tudo. Cara, depois eu vi, cara, você acha mesmo que vai ser promovido no inferno? Você vai ser demônio lá, vai ficar espetando. Não, ó, o cara já tá fazendo as coisas erradas hoje, Quando pensando vai abrir numa uma promoção. Quando vai abrir uma vaga? Vai abrir uma vaga. Ó, pro mais mal, vai ser Tô promovido. mandando um monte de currículo. Abrir uma vaga aí. Ah, gente. Meu Deus, O que eu cara. tenho que fazer pra segurar esse garfinho aí? Gente. Espetar Tem os gente amiguinhos. que tá tentando, tipo assim, nossa, já que eu vou pro inferno, eu vou tentar facilitar. Aí ela quer facilitar o entendimento dela, sabe? Pra amenizar o que vai acontecer. É o que ela tá tentando trabalhar a mentalidade dela, né? Tal. E é uma coisa tão simples de se mudar, né? É. Assim, a mudança de vida de uma pessoa que vive toda no pecado é tão simples. É só falar um sim, eu aceito. Sim. Que o Senhor governa Reconhecer minha que a vida, gente é falho, que né? é falho. Que que Jesus, ele é o nosso Salvador. Só mediante o arrependimento mesmo que a gente é livre, porque nós não somos feitos para morrer, né? O ser humano, o início dele era para viver, ter vida. O pecado que fez o homem morrer, o ser humano morrer. E quando a gente reconhece as nossas falhas, é como se a gente falasse, nossa, nós como humanos somos pecadores, mas Jesus fez de tudo para eu retornar, para eu ser como aquela modelo que Deus queria que era para a gente ser, né? Mas por causa de Adão e Eva, nós nos corrompemos, tal. Mas é possível nós chegarmos a Deus novamente por meio de Cristo Jesus. E isso é lindo, né? Cara, já parou pra pensar que por meio de um homem a gente foi expulso do paraíso e por meio de outro homem a gente foi inserido no paraíso? Tipo assim, porque hoje a gente só tem a gente só herda a salvação por conta de um sacrifício, né? Então, cara, eu fico pensando muito sobre isso. Ultimamente, depois que eu comecei esse negócio de querer ler a Bíblia inteira, inclusive, assim, é que eu comecei nesse começo de ano, por conta da faculdade, trabalho, mas ou no meio do ano ou ano que vem, eu quero entrar naquela FABAD, que é a mesma faculdade que o tio Cláudio faz. Sim. Por conta que, cara, assim, eu quero ter conhecimento. Claro que eu evito fazer aqueles questionamentos sem base, sabe? Que gera um paradoxo. Eu já vi cara, cara, o Iago tava falando assim, um ateu perguntou pra ele, cara, Deus pode criar uma pedra tão pesada que ninguém pode carregar, ninguém pode levantar? Aí, se você falar assim, fala assim, então nem Deus vai poder carregar? Então ele não pode todas as coisas. Ou seja, são duas ideias ali que não se batem. Sim. Agora, se eu tentar explicar isso, não, vou mergulhar, eu tenho que explicar isso. Cara, você vai acabar virando ateu. Com certeza. Porque, Deus pode criar uma pedra que ele não pode levantar? Cara, se você falar que sim ou não, a resposta ela vai realmente tirar a credibilidade de Deus, ou quem é Deus. Mas o nosso problema é tentar ter todas as respostas. Exatamente. E não tem como. O Iago, ele fala um negócio que, cara, mudou muito uma parte da minha compreensão. Ele falou assim que a gente faz esse questionamento por conta que a gente está em uma realidade. Só que a realidade de Deus é muito superior. Tipo assim, é imensurável. Ou seja, a forma como os salvos vão pensar, Deus pensa, a gente não chega nem perto. Ou seja, por isso que a gente fica fazendo esses questionamentos bobos, sabe? Vou derrubar a fé de outro fazendo esse questionamento.
Sendo que não tem fundamento você querer fazer um questionamento desse. Se você for levar no contexto da eternidade, da salvação. Sim, sim. Não tem por que você se fazer... Pra que Deus vai criar uma pedra? Pra começar. Pra quê? Qual que é o sentido? Não... Qual que é o sentido? É que a gente tenta diminuir Deus, né? Se eu tentar resumir Deus, e eu falar assim, Deus é isso, eu tô reduzindo ele. Ele é muito além. Não tem uma palavra que descreve. Não tem. Por isso que a gente fala, Deus é. Deus é. Todas as Deus é. coisas. Ele próprio, ele fala, eu sou. Eu sou. Cara, e se você ver a profundidade do eu sou, o eu sou. Mano, olha isso. O que isso aborda? Tipo, comece a pensar, tipo, não tem como você contar, não tem como você querer colocar numa caixinha nenhum livro. A Bíblia fala, tipo, se a gente fosse descrever tudo que aconteceu, tipo, vários livros não seria capaz. Agora, você acha que o que aconteceu, tipo, de Adão até hoje, não cabe em muitos livros? Quem é Deus? Tipo, eu sou. Não tem como você querer Não tem explicar como. isso. Cara, e o interessante é que um dos podcasts, o de número 6 nosso aqui, sentou um cara aí que ele falou assim, ó, se Deus quisesse que nós entendesse ele tinha começado a Bíblia dessa forma. Ele teria deixado, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Ele não fez isso, porque não é tão relevante para a gente saber a grandeza que a gente nem consegue entender quem é ele. Mas ele deu os princípios para que você venha viver bem aqui na Terra e ia chegar até ele lá, para ver quem ele é realmente. Então, assim, é aí onde está aqui muitas pessoas. Nossa, mas o que Deus fazia antes de criar o mundo? Mano, olha que pensamento tolo. O que tem a ver? O que vai mudar para mim saber Deus? Não tem como eu saber. Não vou chegar em nenhum lugar nenhum. Eu vou ficar filosofando a minha fé ou quem é Deus e vai chegar num lugar que... Tipo, você vai virar um filósofo. É um filósofo, pronto. Aí tudo bem. Aí beleza. Tudo bem, mas se você falar o que é... Não, Deus estava fazendo isso porque ele é assim. Nossa. Aí não, é viagem. Aí é uma viagem negativa. É uma viagem... Aí é uma viagem pra baixo. É uma viagem para baixo. Ai. A sua profissão hoje? Desenvolvedor de web. Desenvolvedor web. Programador. Programador. Cara, eu vejo que... Teve um dia que eu fui lá na sua casa, eu vi, você mostrou um pouco pra mim, eu falei que, cara, isso é muita doideira, é só código, é só letra. Um monte de texto lá. Um monte de texto, coloca um monte de texto, código aqui, aí você vê o resultado, uma página criada bonitinha. Você já viu isso já? Já. E eu tenho uma curiosidade que, tipo assim, SMD, né, para abrir uma página no computador normal. Aí vai lá, IMSconfig. Tipo, no Windows 92 daria um resultado lá, ele mostrava as configurações. Por que hoje não parece mais? Ou eu desaprendi a fazer? Rapaz, ele tá pegando coisas arcaicas. Não, porque Fala foi pra assim, ele que ele tipo que ele assim, parou no tempo. Fala pra ele que Eu ele nunca parou no aprendi tempo. isso aí não, rapaz. É Que assim, tem muita coisa, por exemplo, se eu for olhar para sistema operacional, que mudou. Por exemplo, se eu for tentar explicar o sistema operacional antigo aqui, eu não vou saber nada, porque eu nunca usei. Eu comecei a usar computador com Windows 7. não, então... Não. Então, Tô falando de 98, 95, 98. Nossa. O que acontecia quando você dava esse Ele sistema? que é de 98, rapaz, você tá... daí- ele tava não. nascendo quando você tava mexendo. De 2000, rapaz. Foi mal, desculpa pela pergunta tola. Ó, mas o que era? Eu achava engraçado aquilo lá, porque ele pegava o sistema como deveria ser e o como que tava. E aí você corrigia ele por ali, entendeu? Você não precisava formatar o computador. Falou, não, peraí, o original é isso aqui, mas aqui tá faltando. Aí você ia lá Ele meio que Ctrl+C, resetava o que tava diferente lá. Isso, Mudava. aí voltava. Da hora. Mas eu gosto, mas eu fui muito burrinho de ter parado. Era um negócio que eu gostava de mexer. Mas aí depois... Essa área de TI... tipo, indícios assim, os dados informam que tem muita falta, tem muita deficiência de profissional. Tipo assim, tem profissional assim, teve um cara que tava postando lá, que ele perdeu outro desenvolvedor da empresa dele, que trabalhava aqui no Brasil, para trabalhar acho que pro exterior, tipo, acho que europeu, para uma empresa europeia, só que ele ia receber em euro trabalhando no Brasil. Ou seja, se o cara recebe, sei lá, 9 mil, 10 mil euros, que é o salário que eles pagam lá, que é um salário bom, e o cara faz essa conversão, o
cara vai receber mais de 50 mil aqui. Você acha que os caras não vão querer? E o que acontece? O exterior tá precisando muito. Eu vi que tem uma empresa que dá um curso pro cara, para fazer um cara ser desenvolvedor, e o cara vai pagar o curso só depois que ele tiver um emprego acima de 3 mil reais. Cara, esses, tipo, e 3 mil reais é o salário... É o salário início, né? O salário de, sei lá, de um Júnior 1, Júnior 2. Júnior. A gente, a maioria aborda mais esse tema, tipo, Júnior 1, 2, 3, Como, 1, 2, como 3. que é esses termos? É Júnior 1, Júnior 2? Você começa no estágio. Ah. Aí tem empresas que tem o trainee depois do estágio. Tem empresas que vai direto pro Júnior 1. Aí do Júnior 1 tem o 2 e o 3. Aí depois do Júnior 3 você vai pro Pleno 1. Aí tem o Pleno 1, 2, 3. Aí depois do Pleno 3 você tem o Sênior 1, Sênior 2, Sênior 3. Depois do Sênior 3, o cara é bravo. Em outras palavras. Ninguém Nossa, é, tipo... que da hora. Porque assim, quando você é júnior, você basicamente depende dos outros para fazer as coisas. Você tem dúvidas, então você fica perguntando muito pro seu gerente, lá pro seu, que a gente chama de SM, né? Ou para outros desenvolvedores mais experientes. Agora, quando você é um pleno, você consegue se virar sozinho e ajudando os júniors. Quando você é um sênior, quando você é um pleno. Agora, quando você é um sênior, você é o cara que manda as tarefas para as pessoas, desenvolve bem, tira dúvida de todo mundo que precisa. Ou seja, você é o cara que todo mundo vai procurar se der ruim. Se a aplicação caiu, vai nele. Vai lá em você. Que ele vai saber como resolver. Então, é claro, obviamente... Cara, eu tava vendo um Sênior 1 em São Paulo, ganha 13 mil reais, sei lá. 13. 13 mil reais. 13, 15 mil reais. Sênior 1, 2. E você hoje, o que você é? Hoje eu tô como estagiário. Estagiário. Porque assim, eu já fui pra Júnior 1, só que eu preferi trocar de empresa. Por conta que, tipo, o estágio que eu tava indo ganhava mais que o Júnior que eu tava. Então eu falei, não, eu prefiro ir numa empresa que eu ganho mais experiência. Como eu sou novo nessa área, eu comecei em 2020, eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar no meio do ano de 2020. No meio do ano? É isso? No meio do ano. Então eu tô 1 ano e meio trabalhando. Então, tipo assim, tem muita experiência. O meu irmão, ele é um pouco mais evoluído, mas ele começou, tipo, enquanto com 14, 15 anos eu ficava jogando Minecraft, meu irmão ficava desenvolvendo o jogo. Ele, Uau, tipo assim, tinha um servidor, assim, que a gente tinha servidores de Minecraft. Ele, ele jogava de vez em quando, mas ele gostava mais de programar o servidor, como é que o servidor ia funcionar. Então ele começou cedo com isso. Então ele tem uma lógica... Faz tempo, então, que o seu irmão tá na área. com uns 15, 16 anos. Então, o crescimento do menino foi mais rápido, né? Eu precisei pegar, tipo, toda uma base. Então, você vê que esses caras que começam com 15, 16 anos, consegue subir muito rápido. Assim, ó, agora o cara começou, tá com uma faculdade, começa a se esforçar, cara, 3 anos, no máximo, você consegue esse salário de 3.500, 4 mil. Depende, tem um cara que mergulha nos estudos. 2 anos já tá Júnior 3, sei lá. Que legal. E quais são as suas perspectivas para o futuro? Assim, você pensa em crescer como dessa forma mesmo, júnior, depois pleno, tal, sênior, ou você pensa em outras coisas? Rapaz, se a gente for pensar nesse contexto, assim, a gente faz muitos planos, né? Que muito dificilmente acontece. Ou seja, todo dia a gente está mudando alguma coisa. Mas assim, seria legal, assim, hoje, atualmente, eu busco, tipo, um crescimento progressivo, Júnior 1, 2, 3, estudando. Mas, por exemplo, aí a gente já começa a ir pro outro lado. Tipo assim, eu fui em um culto de jovens, e aí o irmão, eu fui lá na frente, aí um monte de jovens foi, né? Aí o irmão veio falar comigo, falou assim que Deus ia me levar para longe da minha família. Aí eu fiquei pensando, tá, beleza. Aí eu fui no congresso, e aí o pregador tinha pedido pro jovens ir, né? Quem quisesse, né? Aí eu fui também, cara, eu vou, sabe? Chamou, eu vou. É para receber oração, eu vou. E aí, tipo, ele desceu do púlpito, e eu achei engraçado que ele desceu, foi em mim. Eu falei assim, eu tava pedindo uma resposta para Deus. E aí ele falou umas coisas lá. E outra coisa que ele falou assim, Deus vai te levar para longe da sua família. Eu falei assim, eu vou para longe da minha família, não tem jeito. Não tem jeito. E aí teve uma irmã que ela, depois que eu
preguei numa igreja e ela falou que Deus, a vontade de Deus na minha vida era que eu pregasse a palavra dele e pregasse em outros lugares. Eu falei assim, vou pregar em outro lugar, eu vou pra longe da minha família. Então eu fico muito pensando assim, cara, hoje eu busco ter uma vida financeira estável, liberdade financeira. Acho que isso é o que todo jovem busca. Sim, sim. Não tem, você não quer ter uma liberdade financeira? Acho que todo mundo quer ter isso. Principalmente se a gente for ficar pensando no futuro aí, como que pode acontecer. Então eu fico pensando assim, hoje eu busco, estudo lá, trabalho, mas eu não me limito assim, cara, se Deus me chamar, eu vou, sabe? Por isso que eu comecei a estudar mais a Bíblia, porque assim, Deus chama, então, ou seja, você tem duas opções, aceitar ou rejeitar, é tipo ligação, ou você aceita ou você rejeita. E se Deus chama, você vai rejeitar que Deus está chamando? Então eu fico muito nessa. Tipo, hoje eu tô buscando me profissionalizar, só que não esquecendo que se Deus me chamar, eu tenho que estar disposto a abrir mão. Eu acho que isso é o importante, sabe? Isso é interessante. Você abrir mão de tudo e realmente... Porque assim, cara, imagina, você tá com uma vida estável, sei lá, você é um sênior, ganhando 10 mil. Aí Deus te chama pra você fazer a obra. Aí eu começo a lembrar dos testemunhos de pessoas que tinham uma vida estável, era gerente de banco. Deus chamou, largou tudo, começou a passar prova. Volta a ser júnior. Tipo, só que é um júnior da vida, tipo assim, agora Deus vai começar a te ensinar. Deus vai te colocar no... Então eu fico pensando, tipo assim, tem muita... eu fico pensando assim, tipo, pra você pregar, geralmente pregador, não adianta eu querer ficar pregando sobre algo que eu não vivi. Sei lá, eu vou pregar sobre ex-drogado. Tipo, eu nunca usei droga. Como é que eu vou ter base pra falar sobre isso? É por isso que eu acho que Deus ele levanta diferentes tipos de pessoas. Concordo muito. Ele não vai levantar duas pessoas iguais. Por isso que as provas que eu passo não é as provas que você vai passar. As tempestades que eu passo é diferente das suas. Por quê? Porque se todo mundo tivesse o mesmo tipo de problema, beleza. Mas se todo pregador tivesse esse tipo de problema, mas as pessoas não tivessem esse problema, como é que eles iam pregar? Como é que eles iam alcançar aquela vida? Entendeu? Aquilo que a gente tava conversando. Quando tem um padrão, alcança só aquele padrão. Exato. Eu acho que a gente conversou sobre isso, não foi? Eu acho que sim. Acho que foi lá em casa. Foi. Exato. Porque Deus ele não tem tijolos, né? Exato. Deus tem pedras. E você pode ver que nenhuma pedra ela é como a outra. Mas é lindo quando você vê aqueles muros de pedra, sabe? Uma pedra de um jeito, uma grande, outra pequena, mas elas estão ali unidas para tornar aquela barreira em pé. Firme, né? Não sei se você vai lembrar, mas você me contou um exemplo. Você falou assim, Deus ele não tem um martelo, ele tem uma caixa de ferramenta. Ou seja, se ele precisar de um martelo, ele usa o martelo. Se ele precisar de uma chave de fenda, ele usa a chave de fenda. Ou seja, Deus ele vai levantar de diferentes tipos de pessoas. Cara, isso é muito da hora, né? Porque assim, eu vejo que você é um exemplo, você é um martelo. E aí eu olho pra mim, eu sou uma chavinha de fenda sequinha. Aí eu começo... É que parece, né, mano? Uma chavinha de fenda, é bonitinho. Daquelas que é impermeável. Sabe que você tem aquela borrachinha em cima aqui pra segurar? Parece, aí parece. Desculpa, mas... Aí eu acho que eu tô mais pra esse microfone aqui, esse microfone. Mas o erro é eu olhar pra mim e eu ficar descontente por não ser como você. Ah, eu queria ser um martelo. O martelo é mais forte, tal. Mas o martelo, ele não consegue fazer o papel de uma chave de fenda. E a chave de fenda é do martelo. Não você consegue. já tentou bater com uma chave de fenda? Não tem como. Vai quebrar a chave de fenda. Exatamente. Então, é aí que tá o tal de você olhar pra si mesmo, você olhar pra si, entender quem você é e você não se anular, porque Deus te usa na sua personalidade, no seu jeito, da forma que você é. Isso é fenomenal. É entender que, assim, eu sou dessa forma, eu tenho que mudar algumas coisas, sim, mas a minha essência eu não consigo mudar. Eu vou tentar, vai ser uma busca muito, muito rasa, eu vou me frustrar de eu querer ser alguém que eu não sou. E isso daí é algo muito ruim. A gente está negando Deus, né? Você é desse jeito que você é, pronto, Deus vai te usar desse jeito seu aí. Se você é bravo ou se você é sério e tal,
comentando de novo sobre o cara que ele tava aí, o episódio de número 6. Ele falou assim, ó, também. Deus fala com você da forma que você entende. Da sua forma de comunicação. Se você é o cara de poucas ideias, Deus vai chegar no você e vai falar poucas ideias com você. Se você é melancólico, ele vai falar com você na melancolia. É assim. Então, cara, Deus, ele é muito... Ele não se limita a uma Não se coisa. limita, é isso que o Deus cara... o problema é as pessoas quererem limitar Deus. Deus só age nesse tipo de pessoa. Não é assim. Deus... Cara, eu começo a pensar assim. Deus, antigamente eu ficava pensando assim. Nossa, eu nasci, parece que nasci com o pé esquerdo. Porque assim, eu não sei se vocês vão lembrar, mas, por exemplo, quando eu nasci com o pé torto. Os meus pés eram tipo um C, os dois, assim. A Débora fala... Eu usava botinha ortopédica. Aí minha mãe falou assim que com 2 meses de idade, eu peguei pneumonia dupla. Aí com 3 meses, eu peguei hérnia. Com 7 meses, a minha apendicite estourou. Aí, Rapaz! assim, rapaz, tipo, tem gente que nunca viu hospital, nunca precisou de uma cirurgia. Mas esse tempo que eu passei no hospital, nessa cirurgia que eu fiz de operar apêndice, eu quase fiquei paraplégico, porque eu não Nossa. conseguia andar. Por conta do quê? Foi um desenrolar de 3 semanas. Eu comecei a sentir dor, meu pai me levou no hospital, aí o famoso é virose. Literalmente, ele falou, é virose. Aí, beleza. Começou a doer. Deu 2 semanas, não tava quase conseguindo sair da cama. Na 3ª semana, eu já não andava mais. De tanta dor. Aí, de noite, assim, acho que 1, 2 horas da manhã, do nada, acordo gritando. Aí meu pai já pega o carro e já vai pra Bauru, de Pederneiras, e vai pra Unimed, aí decidem fazer ressonância. Estavam fazendo raio-x, decidem fazer uma ressonância. Aí falaram, era apendicite e ela estourou. Ou seja, começou a vazar dentro do corpo e tudo mais. Aí me levaram... Muito perigoso, É né? muito perigoso. É Por muito quê? perigoso. Depois o médico minha mãe teve que assinar um termo de morte, tipo, de ciente. Sendo que eram os médicos que não tinham dado o diagnóstico certo. E aí, depois disso, ele falou assim que durante a cirurgia tiveram que lavar tudo, tirar, lavar. Aí eu falei assim, que beleza. Aí eu acordei assim, com um tubo assim na minha cintura, que era o tubo que tava, tipo, todo Drena, intestino, pra drenar o que tinha vazado, fora o que tinham lavado, né? E aí eu fui tentar andar, não conseguia. Eu ficava de cadeira de roda. E aí o médico falou pra minha mãe, talvez ele não volte a andar. Aí eu ficava pensando, eu comecei a pensar isso depois que eu comecei a crescer mais, a amadurecer o pensamento. Eu falei assim, cara, Deus tem sua forma de trabalhar. Se hoje eu sou assim, talvez eu lido com pessoas de forma mais emocional, eu sinto mais a dor de muitas pessoas, sabe? Hoje, por conta, sei lá, passei esse tempo no hospital, sentir a dor do próximo é muito mais fácil. Tem gente que já é mais duro e ele serve para lidar com outras pessoas mais duras. Agora, se eu pego uma pessoa que teve problemas semelhantes, eu consigo conversar muito melhor com essa pessoa. Então é por isso que é interessante essa analogia de Deus ter uma caixa de ferramenta. Mas para ele preparar, para ele ter um martelo, ele precisa preparar o martelo. O martelo simplesmente não nasce. Você precisa preparar o cabo, precisa preparar o ferro. E, cara, depois que eu li Isaías 48:10, fala que Deus não nos prova como prata ou ouro, mas ele nos prova na fornalha da aflição, eu fico pensando, cara, tudo faz sentido. Se eu estou sendo provado, se eu estou sendo testado, se eu estou na aflição, não é que Deus me abandonou, muito pelo contrário, é que Deus está cuidando e está me ensinando. Tem um hino lá, acho que... esqueci o nome da cantora, mas acho que é Natália Braga. Ela fala, tempestade não mata. Porque para ter uma tempestade, todo lugar que tem uma tempestade tem o rio de Camari. O problema é que na tempestade, quando a gente tá machucado, quando você tá machucado, Tudo você acha dói, que... né? Uma vez eu rasguei meu joelho aqui, porque eu era muito arteiro. Nossa, mas é muito parecido. Eu tenho muito zoado assim também de se machucar. Eu de rasguei meu joelho cirurgia. porque eu tava tentando fazer uma casinha pra uns coelhos. Aí eu olhei assim e... Nesse dia eu nem chorei muito, mas eu fiquei assim e eu falei, cara, eu não vou no hospital porque ele vai querer dar ponto. Hoje ficou uma cicatriz muito mais feia porque eu não quis fazer o ponto. Ficou uma cicatriz maior. Ou seja, muitas das vezes, cara, quando você tá machucado, você não quer saber se o médico vai fechar ou sei lá, sabe? Você só quer parar que aquela dor pare.
É isso que é o problema. Durante a tempestade, durante a dor, a gente meio que fica irracional. A gente não pensa no depois. A gente, não, só quero que essa dor acabe e você faz qualquer coisa. Aí é nesse momento que você acaba estragando. Nossa, que interessante isso daí. Muito interessante. Quem somos nós na tempestade, né? A gente se esquece que tem Jesus na polpa, né? Que o mesmo Deus que faz a tempestade é o mesmo Deus que acalma a tempestade. Só que na hora da provação a gente não pensa nisso. Na hora que você está sendo testado, você está na fornalha, você fala, por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Aí depois que você sai, você fala, eu estava sendo aperfeiçoado. Se Deus estava vitimiza muito, né? Deus, cara, como é que você vai pregar, você vai ser testemunho se você não é um testemunho, se você não tem história para contar? Porque assim, eu acho encantador os pregadores que contam histórias. Na última vez que eu fui no culto lá em Araraquara, semana passada, o pregador, cara, ele começou a contar umas histórias. Então assim, eu quero ter esse tipo de testemunho. Assim, ele é um testemunho. Cara, ele falou assim que Deus, a forma como Deus fala com ele tipo assim, é alguém que vive uma constante vida de oração. Ele falou assim que Deus chama ele para orar assim, para ir em lugares que ele não entende. Ele deu um exemplo lá que ele tinha se mudado e aí ele entrando na cidade assim, ele passou na frente de uma construção que não estava saindo ainda e ele olhou para aquela construção e Deus falou para ele entrar lá e orar. Aí ele parou o carro, ele nem sabia se podia entrar, entrou, começou a orar. Acho que veio até o guardinha lá, mas ele aí não deu problema, continuou orando, ficou lá, orando e cantando. Aí ele, beleza, orou, e aí ele falou assim que tinha uma obra de macumba naquele lugar, o cara falou, o dono do lugar. E depois que o dono soube, ele entrou em contato e falou assim, foi você que entrou lá, começou a orar, falou assim, quanto tempo você quiser orar lá, o lugar está aberto. Porque a construção saiu depois. Depois da oração. Aí, eu não sei, eu não me lembro se foi nesse mesmo lugar, mas ele estava contando uma história que ele falou assim que de noite, madrugada, Deus acordou ele e falou assim, vai nesse shopping e vai lá orar e cantar. Aí, e ele fala assim, ele fala com uma naturalidade que assim, ele não, por quê? Não, ele vai. O que vai acontecer, ele não sabe. Ele fala, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus está mandando, eu vou. E é isso que é interessante. E ele falou assim que ele subiu as escadas rolantes, assim, ele pediu pro guardinha, acho que o guardinha conhecia ele e deixou entrar. Começou a subir a escada rolante cantando um hino lá, acho que é Mais Perto Quero Estar. E ele falou assim que subindo a escadinha assim, saiu uma moça da loja, de madrugada. Falou assim, e ela começou a contar, ela continuou cantando, aí depois ela tava contando a história dela. Ela falou assim que ela fez que fechou a loja para todo mundo ir embora, esvaziou o shopping, e ela tava se preparando para se matar. Tipo, Deus, ele faz uma pessoa levantar no meio da madrugada para ir orar num lugar onde uma pessoa tava indo se suicidar. E ele falou assim que teve muitas outras histórias assim. Falou assim que teve história, tipo, de pessoas que, acho que jogou o carro na água, e tipo assim, ele cantava hinos da harpa. E as pessoas desviadas, se começava a se quebrantar. Mas por quê? Porque Deus levava ele até lá. O problema é que Deus chama muito, mas muitos não querem ir. Muitos não estão dispostos a aceitar, sabe? Cara, Deus me chama, como é que é isso? O cara acorda de madrugada e fala assim, vai no shopping orar. Aí, madrugada, ele vai e ora. E acontece isso. Cara, são histórias extraordinárias, mas para você viver isso, você precisa se, tipo, disponibilizar, entende? Então, cara, eu começo a ouvir essas histórias, esses pregadores, e falo assim, eu quero viver isso. Eu quero que Deus faça isso na minha vida, mas eu sei que eu vou ter que estar disposto a passar por um vale. Tanto que uma vez minha mãe, ela até achou interessante, ela estava orando junto comigo, e eu comecei a orar assim, Deus, independente do que tenha que acontecer, primeiro, que eu não venha perder minha salvação, independente da dor que eu precise passar, do vale. Segundo, pode me testar, Senhor, pode me provar da maneira que o Senhor bem quiser, mas que eu não abandone a minha fé, que o Senhor me ensine. Cara, eu comecei a fazer isso, cara, e mesmo sendo assim,
seja sentimentalmente, emocionalmente, fisicamente, tipo, tudo, financeiramente, Deus, você começa a entender que você está sendo testado, você está sendo provado, mas que Deus não te abandonou. Não é só porque você se sente lá embaixo que Deus te abandonou. Na verdade, não. Deus está cuidando de você. Acho que muitas das vezes o que Deus quer ver de nós é que a gente entende, que a gente sabe que Deus está conosco, sabe? Então, nossa, aí começa uma viagem. É da hora, isso é verdade. Deus não está conosco só quando a gente está bem, né? É que quando a gente tá mal, a gente não enxerga. A gente fica cego. Tem uma história assim também que eu escutei que toda vez que vai passar alguma coisa assim, eu lembro que a pessoa estava andando com Deus na beira da praia, andando, e daqui a pouco começou uma tempestade e tal, e aí ela olhava para baixo assim, ela olhava e não via mais as pegadas de Deus, de Cristo na. Ela questionou, Senhor, mas o Senhor me abandonou? Eu falei, não te abandonei, tô te levando no colo. As pisadas que vocês estão vendo é minha, não é sua. Não, durante a nossa vida, assim, eu acho que o pior é você se sentir só e olhar do lado e estar só realmente. Eu acho que é a pior sensação que alguém pode ter. Mas quando você conhece Cristo, assim, que você tá tudo machucado, porque dói, é dolorido mesmo você passar por algumas situações. Mas quando você deita, assim, que você vai apagando, e aí você sente uma calmaria, por mais que tá tudo fora do seu controle. Mas quando você sente aquela calmaria, que você vê que o Espírito Santo trabalhando com você, aquilo ali dá uma força, dá um gás tão grande que se as pessoas tivessem noção de como ser revigorado, assim, ser cheio, tá, se sentir abraçado, eu acho que o pecado se tivesse um gráfico, ia despencar muito. Porque é muito bom você ter com quem conversar mesmo estando sozinho. Porque às vezes você tá... Eu falo isso porque eu viajo com caminhão e me pego muitas das vezes orando e chorando. Ai, Senhor, muito obrigado por o Senhor me dar a oportunidade de estar aqui e tal. E aí daqui a pouco cara, que sensação gostosa. Aí eu cheguei no lugar, às vezes eu nem lembro de ter passado por algum ponto assim, mas consciente. Só que a hora que eu chego assim, falo, nossa, que maravilhoso servir a um Deus que viaja comigo o tempo todo, que me leva e me traz e me dá a oportunidade de ir e vir. Isso é muito... Nossa, eu me emociono quando eu falo do Espírito Santo por causa disso, porque é algo que é único. Cada um, eu tenho um tipo de experiência, você vai ter, o Kennedy vai ter, e é único. E aí a única coisa que a gente consegue fazer é achar um ponto comum, que é Cristo. Que nós somos ligados nele, por isso que nos dá a certeza de buscarmos a salvação, de entrarmos um dia no céu e, nossa, deu bom. Você tá falando isso daí, eu comecei a lembrar, né? Esse negócio de quando a gente tá passando na tempestade, a gente tá no... Eu parou pra pensar que o momento que a gente mais lembra de Deus é quando a gente tá, de certa forma, em perigo, ou na tempestade, ou tá doendo. Eu lembrei de um negócio aqui, é engraçado falar, velho. Eu gosto de pedalar, né? E aí eu gosto de fazer trilha e tudo mais. E certa vez eu tava indo pra Ribeirão Bonito. E, nossa, tinha acabado de trocar de bike, terceira vez que eu tava andando com a bicicleta. Aí tava descendo uma serra, não sei se vocês conhecem a serra, tipo, de Ibaté pra Ribeirão Bonito. Santana? É uma serra de cascalho, só... Eu acho que é a serra da Fazenda Santana. Eu não sei dizer o nome certo. Mas é bem íngreme assim, você vai descendo, aí tem umas valetas do lado. E eu era muito doido. Tipo, eu montava na bike, eu esquecia da vida. Não, eu não tinha freio na bike, era descida, só que até você cair. Aí eu comecei a aprender a usar o freio. Isso aqui Só, cara, assim, o mais engraçado disso, que eu fico pensando hoje em dia é que eu comecei a descer a serra, e aí eu tava com mais 2 ciclistas, que era o meu irmão e mais um colega. O objetivo era fazer 200 km naquele dia. Aí o que aconteceu? Meu Deus.
A gente começou a descer e eu todo empolgado, bike nova, Equipamentão. descendo na lenha. E vai. Só que eu não comecei a pensar no que era cascalho, que tinha valeta. E aí eu rápido demais, começa a fazer uma curva, a bike começa a ir pra lateral onde tava a valeta, e eu falo, se frear, cai, se frear não vai dar nada, porque é pedra cascalho, né? Vai virar, rolar. não vai dar nada. Aí eu falei assim, eu vou tentar. Aí eu literalmente entrei na valeta, comecei a andar em cima da valeta, assim, aí lá na frente, assim, eu vi uma pedra gigante. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí depois, cara, eu só sei que na hora que eu tava pedalando assim, eu só fechei o olho assim e pá, a bike rolou assim. Eu sei que a minha cabeça ficou a 1 metro de bater na pedra que eu vi. 1 metro, assim. Aí eu lembro que a hora que eu abri o olho assim, meu braço tava todo assim, eu falei, quebrei o braço. Não tô sentindo mais nada. Eu, literalmente, achei que eu tinha quebrado o braço. Aí depois de um tempo começou a voltar assim o movimento. E meu irmão, se fosse dependendo do meu irmão, eu teria ficado lá até hoje. Porque ele tava descendo embora, o outro que me viu, teu irmão, porque eu tava todo de preto, chão, barro lá. Teu irmão ali, aí eu lá todo no chão, todo tadinho lá. Só que o mais engraçado, cara, que depois disso eu fiquei refletindo e falei assim, só no momento que eu tava na prova ali que eu falei, meu Deus, isso acontece em muitos momentos, cara. Só quando a gente tá na lama, a gente começa a clamar a Deus. Mas Deus não é alguém que você só pode chamar. As pessoas só querem contar com Deus quando tá no poço. Quando tá no seu momento de glória, vivendo uma vida boa. Cadê Deus? Não, Deus tá lá pros outros que tá no momento de glória. Aí a pessoa pra ela não serve mais. É que eu acho que assim, as pessoas limitam tanto Deus que elas acham que assim, tem hora que Deus tá com você, tem hora que Deus tá com ele, tem hora que Deus tá comigo, tem hora que Deus tá com a Déia. Eu fico olhando assim, cara, mas o que você pensa da vida? Porque como que você limita? Aí não limita um jogador de futebol, por exemplo. Não, o cara tem um monte de dinheiro, o cara vai pra não sei. Mano, mas não é nada isso aí, que tadinho. É verdade. Aí, Você quer falar, Dé? Alguma coisa? Falando sobre... na verdade, duas coisas no decorrer do que você falou, né? E que eu comento até com o Kennedy, acho que seria legal trazer aqui. Você falou do seu irmão. Como que é a relação do seu irmão? Porque, pelo que a gente vê, ele te inspirou, né? Até nessa questão também da questão de TI e tal. E para quem vê de fora, até na família a gente pergunta, quando a gente comenta sobre irmãos, tem muitas famílias que os irmãos não se batem, não se veem trabalhando junto, não pensam, sei lá, em criar um plano junto, nem se for questão profissional ou não. E a gente vê você e o Jefferson muito unidos, tanto na questão de ir pra igreja, de estar junto mesmo desde criança. Vocês têm a idade, inclusive, bem próximas, né? Como que é isso? Essa é uma pergunta. A segunda, quando você estava falando, quando a gente perguntou o que você pensa para o futuro, que você falou sobre você está estudando, está se preparando, mas ao mesmo tempo está disponível para quando Deus chamar. Essa questão, tem aquele versículo, a mocidade se prepare para a velhice e para a morte. Né? Então é isso, você está tanto se preparando para a velhice, que é pensar no futuro, trabalho, estabilidade, e também para a morte, que é toda aquela conversa do começo, de refletir sobre a morte. Ela vai acontecer, ela tá aí, o que eu tô fazendo hoje? Como você aplica isso na sua vida? Seria essas duas perguntas. Bom, a primeira pergunta sobre irmão, assim, em vista de muitas pessoas que, assim, de muitos irmãos que eu vejo, eu tenho uma boa relação, eu julgo assim. Tipo, a gente não fica saindo nos tapas, não briga, assim. Claro que às vezes tem a divergência de opinião, mas, sim, nesse ponto, porque meu irmão, ele foi, assim, me instruiu melhor nesse lado de profissional, por quê? No final de 2017, tinha prestado o Enem. Em 2018, eu entrei na UFSCar, só que eu entrei, tipo assim, aquele cara que entra na faculdade, passei. Vou fazer uma universidade federal só porque tem nome. Só que eu não tava muito eu não gostava muito. Tipo, tinha um pessoal lá, né, que eu gostava de brincar, assim. Mas eu preferi sair do curso, por quê? Primeiro que eu não tava gostando muito. Segundo que o ambiente
tava me fazendo me afastar de Deus, sabe? Cara, você ia no restaurante universitário ali da UFSCar, é nego fumando pra todo lado, é música alta, é gente rebolando. Eu falei assim, Deus, eu comecei a olhar, eu tenho 18 anos. Se eu for aquele cara que fala que é forte e vai aguentar, eu vou acabar desviando. Eu prefiro sair daqui, eu prefiro ser um Zé Ninguém na vida, mas ter minha salvação. Aí eu decidi sair da faculdade. E nesse tempo, o meu irmão ele tinha ingressado no curso, eu via ele assim, e eu fiquei 1 ano trabalhando na Mafre e sem faculdade. Aí tipo, eu via ele trabalhando e antigamente eu falava assim, isso eu não vou, e com isso eu não trabalho. Ele até tinha comentado algumas vezes assim, não, por que você não começa a estudar isso? Eu falei assim, programa computador não é pra mim. E é engraçado que meu pai me lembra, meu pai faz questão de lembrar isso. Quando eu fazia curso no Senai de fabricação mecânica, e teve um dia que eu cheguei assim e falei assim, meu negócio é trabalhar com máquina, com óleo, se tá sujo de graça. Hoje, misericórdia, quero ficar sentado na cadeira. Apertar um parafuso. Não quero apertar nada não, hoje é só teclado. Então assim, teve muita coisa que foi boa na minha vida por experiência, mas essa questão do meu irmão, ele foi meio que um norte pra mim falar, poxa, essa profissão é legal. Ele não se cansa, não sou, e por que não testar? Então, até tinha pedido para ele, antes de entrar na faculdade, algum curso, vi alguns vídeos, assim, vou tentar. Tanto que eu tinha até lembrado do que a irmã tinha falado, que eu ia trabalhar na mesma profissão que o meu irmão, e aí eu falei assim, talvez seja isso. Aí eu falei, vou tentar. Eu achava que eu ia odiar. Por quê? 3 dias antes de eu ser aprovado nessa faculdade, eu tinha sido aprovado em outro curso que, assim, quando eu era infância, eu gostava muito, que era veterinária. Eu tinha conseguido uma bolsa de 100% na Unicep. Nossa. Aí eu fiquei assim, mas na hora que eu fui fazer a documentação, eu desisti, porque era muito documento. Ah. Desisti, falei assim, nossa, quanto documento. E era documentação minha, do meu pai, do meu irmão, todo mundo em casa. E aí eu fiquei, no último dia de entregar a documentação, saía a resposta da faculdade, da outra faculdade. Eu falei assim, vou esperar. Aí eu lembro que eu tava trabalhando assim, meu colega me avisou, saiu a nota lá, saiu a lista de chamada. Aí eu perguntei pra minha supervisora, aí eu falei assim, saiu a nota da faculdade e tem como dar uma olhada aí? Aí ela pegou o computador dela, começou a ver assim, aí na hora que ela viu meu nome, ela deu um grito assim de felicidade, assim. E ela nem eu entendi, cara, que ela ficou mais feliz que eu. E aí eu fiquei felizão assim. Avisei minha mãe que eu não ia mais fazer veterinária, coisa nenhuma, não. E graças a Deus, cara, porque 1 mês depois, você vê como Deus trabalha, cara. 1 mês depois que eu entrei na faculdade, de vez eu ter entrado em veterinária, entrei em TI, 1 mês depois veio a pandemia. Ou seja, a faculdade de veterinária parou. Literalmente, todo mundo parou. Por quê? Como é que você vai... Vamos levar um cavalo na sua casa. Que da hora. Imagina, material EAD, vai chegar um cavalo lá. Um cachorro, ó, cuida do teu cachorro, vai, vamos abrir Aí teu cachorro. chega o doguinho num pacote pra você cuidar. É. O iFood vem entrega. Se fosse na China ia dar certo isso aí. Então... Acho que na China todo mundo é veterinário, rapaz. Mas, Todo mundo recebe em casa. não, veterinária na China não foi um problema, cara. Todo mundo recebeu EAD. Aí eu fico pensando aqui, cara, não tem... Tipo, foi muito Deus, porque ao mesmo tempo que parou, tipo, as faculdades assim, a minha faculdade não parou. Por quê? Eu não preciso de estar presencial. É legal estar presencial, minhas aulas vão estar presencial mês que vem, mas eu não preciso. Aí a gente começou o modelo home office, né, EAD, trabalho foi para home office. Então, ou seja, tudo se encaixou. Se eu não tivesse feito isso, eu estaria desempregado, provavelmente começando os estudos agora, que está voltando presencial, ou seja, minha vida teria parado por 2 anos. É por isso que a gente é difícil a gente pensar nisso antes de acontecer. Não dá. Por quê? Hoje eu entendo, cara, Deus fez um trabalho fenomenal, porque hoje eu gosto do que eu faço. Talvez eu não iria gostar de veterinária, depois que eu visse alguma coisa. Você vê como que Deus trabalha. Cara, tipo assim, a minha ideia era, eu quase fui pra Argentina, cara. Acho que ninguém da família sabe isso. Eu tava fazendo os documentos, que eu queria fazer medicina lá. Eu falei assim, se não for veterinária aqui, vai ser medicina lá.
E eu tava fazendo documento, assim, e eu nem sei como eu ia fazer, porque eu nem ia ter dinheiro pra manter tudo. Mas aí foi engraçado, porque eu tinha mania de ficar, às vezes, pesquisando aqueles vídeos de cirurgia, procedimento, assim, eu achava linda. Da hora, né? O meu sonho era ser neurocirurgião. Nossa, eu achava Nossa, muito que top. da hora. E aí, teve um dia assim, eu falei assim, Deus, faz a tua vontade. Rapaz, você acredita que um dia eu fui fazer a mesma coisa, fui pesquisar um vídeo, comecei a ficar com ânsia. Ah, eu falei assim, Deus fez a vontade dele. Eu pedi a vontade dele, Deus fez a vontade dele. Então eu falei assim, cara, eu vou pra TI. Aí no começo eu fiquei receoso, assim. Cara, comecei a gostar. Primeiro semestre, assim, comecei a gostar. Comecei a me dar bem na matéria. Primeira coisa que eu faço na minha vida que eu começo a... Cara, tá dando resultado. Eu não sou aquele cara de fundo de sala. Eu tô conseguindo me sobressair, sabe? Da hora. Estudar, consegui, acho que eu fui ou o primeiro ou o segundo aluno a fazer estágio. Assim, o professor ele falava, não comece estágio cedo, comece no terceiro semestre. Só que ou era ficar onde eu estava trabalhando como atendente, ou era trabalhar na área. Eu falei assim, cara, mesmo que eu sofra mais, eu vou ganhar experiência, vou tentar. Então eu entreguei currículo, cara, como você vê, Deus que trabalha. Eu entrei numa empresa que não tinha nenhum desenvolvedor. Na verdade, quem tinha desenvolvido tudo até o momento era o filho do dono. Só que ele já não trabalhava mais lá. Ele trabalhava numa outra empresa, ele tinha feito isso há anos e precisava de alguém para atualizar, transferir. E ele falou assim, cara, eu preciso de um estagiário. Ele não contratou ninguém que sabia já fazer aquilo. Na verdade, ele estava me pagando para mim estudar, que eu não sabia as tecnologias que era para usar ainda. Fiquei 2 meses e meio, assim, antes de começar a entregar alguma coisa. E depois que eu acabei preferindo sair, eu tinha ido para a Júnior. Cara, eu agradeço muito a Deus por conta dessa vaga, porque foi ela que me colocou no mercado de trabalho para começar. E ele me contou, assim, depois que eu tava conversando com ele que eu ia precisar sair para um outro lugar, para uma outra vaga. Ele falou assim, cara, eu não tinha te contratado por suas experiências. Porque você não Legal. tinha experiência. Ele viu, porque quando ele me deu um teste, eu estudei para conseguir fazer aquilo que eu precisava, porque eu não sabia nem aquela linguagem de programação que a gente chama. E aí ele falou assim, cara, eu te contratei mais pelo seu caráter, porque eu vi que você tinha um caráter que muitos, tipo assim, hoje em dia é difícil achar. Eu falei assim, obrigado, aquilo foi um elogio pra mim. Nossa, que Eu legal. ouvi aquilo. Tanto que ele pediu pra mim indicar alguém pra vaga que eu tava ocupando. Na verdade, era pra uma segunda vaga, que ele queria colocar um segundo estagiário. Eu indiquei o meu colega, que também é da igreja, meu amigo, que faz o mesmo, entrou junto comigo. E hoje ele tá lá. Ou seja, ele precisava de um emprego, outras empresas que precisam de um conhecimento muito grande não dá chance. Eu indiquei meu amigo, hoje ele está ganhando experiência, e aí daqui um tempo, o que acontece? Ou ele vai ficar lá, ganhando mais experiência e contribuindo, ou ele indica outra pessoa e vai crescendo. E hoje eu começo a ver, tipo assim, cara, Deus trabalha de uma forma que se eu fosse há 2 anos atrás, como é que eu ia entender que tudo isso ia acontecer? Há 2 anos atrás, se eu tivesse feito um caminho diferente, se eu tivesse ido para a veterinária, eu ia estar desempregado agora. Ia estar desanimado, porque eu ia ver as pessoas tudo indo para frente, e aí, querendo ou não, você começa a ficar desanimado. Aí eu falei assim, cara, Deus ó. E o interessante que eu vejo é que tudo que o que você está vivendo hoje é como a Débora falou, iniciou do bom relacionamento com seu irmão. Porque se você tivesse rixa com ele, assim, se não fosse tão próximo, talvez você nem teria chegado, ele nem teria Exato. te falado como que era a área. Mas o bom relacionamento com ele, olha isso, o bom relacionamento na família ajudou até o seu amigo, outra família. Outra pessoa. Talvez meu amigo talvez vai ajudar outra pessoa. Outra pessoa. Tudo de um ponto. Cara, que interessante Foi de isso. família, assim, agora, vai falar mais aqui perto. É bom citar os seus pais, né? Quanto sua mãe também, a hora a gente vê, assim, ela sempre uma mãe que realmente ela coloca o futuro de vocês na oração e engaja muito naquilo e realmente ela sempre tem um testemunho pra contar. Nossa, aconteceu isso com o Diego, isso foi resposta de oração, aconteceu isso com o Jacques, isso foi resposta de oração. Minha mãe, para a oração, começa a orar em mais de 1 hora. E é engraçado porque acho que toda mãe, né? Tá de madrugada lá. Toda mãe, cara, não tem como. Mãe, crente, de madrugada lá. Começa a orar. E teve uma vez que, eu não sei se já fizeram isso com vocês, mas minha mãe, às vezes ela só colocava a mão em cima, assim, não tocava.
Mas teve uma vez assim, que eu falei, misericórdia, eu acordei assim de madrugada e eu dando uns toques assim, eu falei, e minha cabeça no travesseiro, misericórdia, Deus. Aí tipo, esse chiadinho, aí eu fiquei, Jesus amado, quem é que tá pressionando minha cabeça? Aí eu olhei pra minha, era só minha mãe, ó. Rapaz. Aí eu falei, mãe, vai orar por mim de madrugada, mas não faz isso não. Perde o filho na hora. Não vai ver, tá morto. Não levantou o menino, não. Aí já orou, já mandou pro céu. É verdade. Já chorou pela salvação. Rapaz. Então, a sua mãe, então, seu pai, colocaram vocês nesse caminho aí, né? Tipo, teve um papel muito grande porque vocês hoje, embora novo, mas que tem uma carreira, né? Tem uma carreira, tá, já, tal. E como que é seu relacionamento com eles? Cara, em casa acho que de vez em quando tem aqueles pontos que a gente sempre discorda, toda a família. Uhum. Mas em casa é tranquilo, sabe? Tipo, geralmente meu pai, ele passa o dia trabalhando. Aí de noite eu tô em aula, então, tipo assim, a gente fica, hoje em dia, antigamente, a gente tinha mais contato, porque eu e meu irmão trabalhavam e tudo mais. Só que aí você começa a trabalhar, fica o dia inteiro trabalhando. É claro, a gente se reúne, tipo assim, no horário de almoço, café da tarde, café da manhã. Principalmente com a minha mãe, que ela fica em casa. Mas aí meu pai se reúne na hora da janta. Mas a gente busca, assim, não se estressar por coisas assim, qualquer coisa. É claro que sempre toda família tem seus pontos que discorda, né? Mas acho que o importante é você, tipo assim, viu que tem... O estopim tá ali, tá começando a pegar fogo, alguém tem que apagar. É aquele negócio, quando um não quer, dois não briga. Uhum. Então, assim, se alguém apartar a briga, tipo, apartar, você vai conseguir ter um relacionamento bom. Então, assim, por isso que deu certo, assim, porque meu irmão, assim, eu confesso que eu era o cara que estressava. Nossa, eu estressava meu irmão, cara. E meu irmão, Deus deu uma paz pro meu irmão, uma paz pra me aturar. Não, olha, eu já fiz assim, tipo, uma vez eu fiz uma arte, eu era pequenininho ainda, mas eu fiz a arte assim, mas foi uma arte que minha mãe ficou muito brava. E aí ela perguntou quem foi. Falei, foi meu irmão. Rapaz, como aquele menino apanhou, rapaz. Nossa, mano. E cara, pra você ver como que eu era. Rapaz, quando eu era criança, eu não era muito bem, não. Porque eu fazia alguma coisa assim, eu apanhava, eu começava só a chorar assim, fingindo. Mas eu não tava sentindo dor. Aí minha mãe virava as costas, aí eu parava de fingir, sabe? Nossa. Aí depois que ela parava de me bater, aí eu nem doeu. Você falava isso? Eu falava pra ela, né? Ah, Que aí tá. ia doer. Aí ia doer. Aí É ia suicídio doer. também. Aí é suicídio. Mas, cara, eu era pequeno assim, eu tinha muito... Cara, minha mãe conta uma história assim, é de berço isso. Porque eu, quando era pequenininho, assim, engatinhava, minha mãe falou assim que eu passava por baixo, assim, do círculo de oração, eu trocava os sapatos. Aí no final do culto, porque as irmãs tinham o costume de tirar os sapatos. Você trocava os sapatos? Eu trocava os sapatos, eu tava debaixo da cadeira. Aí teve uma vez que eu corria na igreja, corria, mas corria. E aí teve uma vez que, acho que foi um diácono, falou pra expulsar o demônio de mim. De tão terrível que tu era. Pô, mas tinha essas paradas mesmo. Rapaz, teve uma vez que meu pai falou assim, que eu tava no púlpito, assim, no colo dele, mas eu enchi a mão no rosto dele, um tapão. Rapaz. Pequenininho. Rapaz, eu não tinha muita paz quando era pequeno. Você era meio perturbadinho. Mas né? hoje você parece ser muito calmo, muito tranquilo, assim, muito sereno. Mas foi a transformação mesmo. Porque eu tô olhando aqui, até seu jeito de falar e tal. Caramba, não é possível que esse menino era agitado. Não, mas acho que mas assim, lembrando assim, a adolescência foi acho que o momento, eu não era tipo assim, agitado, arteiro, mas aí de arteiro fui pra explosivo. Nossa, eu vivia assim, era Senai, trabalho, escola, tudo mais. Aí novo, aí você começa a ficar, você perde a paciência pra tudo. Aí alguém fala uma coisa, aí você explodia. Aí depois de, acho que eu fiquei um ano assim, um ano e meio assim, bem explosivo assim. Aí eu falei, isso aqui não tá legal, eu tô me tornando muito corrosivo. Vou ter que mudar. E aí eu comecei cara, foi tipo assim, pessoa,
sabe, alguém te estressando ali e você, não, eu tenho que suportar, eu tenho que Eita. suportar. Por dentro tá se Mas queimando. por dentro tá queimando, rapaz. E aí eu comecei, porque eu falei, cara, se eu continuar assim, eu vou ser aquela pessoa chata que ninguém quer ficar por perto. Aí, tipo, então são fases, né? Hoje eu olho pra trás e falo assim, cara, todas essas fases foram pro crescimento pra quem eu sou hoje. E muito provavelmente o que tá acontecendo hoje com a minha vida, quando eu tiver 25 anos, eu vou falar assim, foi uma fase. Se eu sou, tipo, daqui 30 anos eu virar pra mim e falar assim, se eu sou hoje o que eu sou, é porque quando eu tinha 25, eu fui daquele jeito. Então, é claro, são tudo fases. O problema é que a gente não quer respeitar a fase, sabe? A gente quer o fim do jogo. Quer usar os códigos pra... Os atalhos, queremos atalhos, os Eu códigos. falo muito isso. Eu vejo os meus sobrinhos lá e, cara, celular e não sei o quê. Aí eu chego, fui na minha mãe hoje cedo. Tava lá, tá, mano, não, vamos conversar. Catei, arranquei o celular de todo mundo, coloquei no alto. Sentamos na garagem, trocamos uma ideia ali. Aí eles ficavam olhando assim. Tio, mãe. Falei, não, mano, vocês são primos e vocês não conversam praticamente. Não, mas nós estávamos conversando, nós estávamos jogando junto. Não, filho, vai a bola aí, ó, vai jogar bola aí. Isso daí que você falou, cara, é um ponto muito importante. Porque antigamente, o que era a Não nossa tinha infância? isso, mano. Era ir na rua, tirar tampão do dedo, chutando bola no Chutando asfalto. bola. Aí, cara, chegou a era dos computadores, dos jogos. Rapaz, começou essa era, depois que eu me mudei, principalmente pra cá, em Pederneira, eu jogava bastante Minecraft com um amigo meu. Mas eu era viciado, cara. Saía da escola, era Minecraft. Não tava fazendo alguma coisa, era Minecraft. E como eu tinha um computador só, e meu amigo tinha dois, e eu dividia o computador com meu irmão, ele falou assim, ó, quando for a hora do seu irmão, você vem na minha casa. E aí a gente, de vez em quando, ia na casa dele, só pra ficar jogando. Era um tempo, assim, beleza, você passar um tempo, cria experiência, beleza. Agora, hoje em dia, não é assim, cara. Hoje em dia, amizade é... De você. Ô, mãe, eu vou... Meu amigo, não sei o quê. Quem é seu amigo? Ah, aí você fala o nick do cara. É o 3241. É. Cara, você fica tipo assim, hoje em dia as pessoas não se conhecem pessoalmente. Você vai conversar com uma pessoa hoje, ela não tem muito assunto. Ela é tipo assim, é aquilo, é uma Ô. bolha, sabe? Ontem à noite a gente teve uma experiência, gravou e depois acabou, a gente ficou ali jogando e conversando. Cara, a hora que a gente foi ver já era muito tarde, Muito né? tarde. Mas acho que a galera daqui, quando tiver... Eu tenho 32. Quando a galera de hoje tiver meia idade, eles não vão saber fazer isso, mano. Eles não vão saber conversar. Vai ser tudo computador. É, Aí você não- pega esse negócio, ó, por exemplo, hoje a empresa que eu trabalho, foi tão bom esse negócio de, assim, bom, teve suas particularidades. Mas esse negócio de pandemia, porque as empresas do meu ramo percebeu que, cara, eu não preciso alugar um prédio para colocar funcionário da minha cidade. Eu posso contratar funcionários melhores de outros lugares. Hoje, por exemplo, onde eu trabalho, não é mais obrigatório, não vai ser mais obrigatório uma necessidade de trabalhar presencial. Por isso que tipo tem gente de outros países que começou a contratar gente do Brasil e assim vice-versa. Ou seja, a tendência é cada vez mais tirar esse contato. As pessoas daqui a pouco não vai ser não conhecer outra pessoa pessoalmente, vai ser coisa de outro mundo. Você vai numa lanchonete e falou, trabalho na NA. Eu também. E você não Nossa, é verdade, né? vai saber. E isso e tudo caminha para isso mesmo, para se distanciar, né? Distanciamento social. Tem a parte que é necessário, Que é claro, necessário, precisa sim. para saúde e tal. Hoje em dia, sim. Hoje em dia Sim. sim, mas acaba que vai trazer algumas consequências que se não tentar reparar, vai cada vez nós ficando mais longe do ser humano, mais distante de tudo, mais distante do relacionamento social com a pessoa, né? O computador é bom, é da hora, mas você sabe, você sabe viver sem? Você sabe Acho viver que- sem o celular? Eu acho que a questão é que as pessoas estão buscando facilitar tudo. Ó, um exemplo. Primeiro os carros que saiu era manual. Aí depois os caras acham um jeito de fazer um carro automático. Você não se preocupa mais com o câmbio. Agora tem carro que você nem Você não precisa se dirigir, cara. Nada, você só Você só entra. senta. Tá. O cara, ele gravou um vídeo lá, dentro de um desses Tesla, Tesla. deitado dentro do carro. E o carro Ó. andando. Eu presenciei isso na Anchieta esses dias. Terceira faixa. Olhei do lado. Carro indo pra frente.
cara virado pra trás, mano. O banco virado pra trás. 2 pessoas atrás, ele conversando como se fosse uma sala de reunião. Carro indo. Frear, segura, acelera. Falei, mano, não é possível isso aí. Só que você pega o seguinte, a gente tá nisso, a gente tá em 2022. Você pega esses carros. Como é que vai ser a vida daqui 8 anos, daqui 10 anos? Cara, que coisa, né? Porque as pessoas, a busca pelas pessoas, que as pessoas têm agora é evoluir, que é coisa mais cara, coisa mais, tipo, inteligência artificial. Cara, os caras estão querendo desenvolver robô, não sei o quê. Os caras, basicamente, a busca é por facilitar. Facilitar, não sei o quê, desenvolver coisas tecnológicas. Cara, mas o problema é que a gente faz isso hoje sem pensar no prejuízo. Igual, por exemplo, hoje você não vê mais criança na rua. Hoje agora, o quintal das pessoas é videogame. É. Aqui, quando eu mudei pra onde é o estúdio hoje, pra minha casa, eu assustei. No primeiro dia que a gente ficou aqui e tal, arrumamos umas coisas, daqui a pouco escutamos alguém gritando na rua. Ai, vai, pega, não sei o que, blá. Aí eu falei, não, tem alguma... Tá. Aí, caramba, agora eu saio, vou ser o cara curioso. Aí dá aberto na janela, aí tem uns meninos que eles jogam bola ali. E é uma rua que é muito movimentada. Aí eu falei pra ela, nossa, eu acho que ainda tem um pouquinho de esperança. Aí depois você vai pegando amizade e tal, aí eu falei, não vai ter não, porque eles vêm 5 minutinhos aí, depois vai pra casa e fica jogando um com o outro, o mesmo jogo que eles podiam fazer aqui na rua, estão fazendo lá em casa, online. Pô, Da hora. Ô, Jackson, nós vamos partir pro nosso final. Olha só, nós já passamos um bom tempo aqui, nem parece, hein? Nem parece. Rapaz, assim, Mas antes de nós terminarmos, nós temos aqui um bate-bola. Tipo assim, nós vamos lançar algumas perguntas, aí você dá algumas respostas rápidas. Ô, André, faz aí. você quer... Tá aqui, né? Então vamos lá. Mas tá aí embaixo. Quem é Faz aí, André. Jackson? Quem é o Jackson em uma palavra? rapaz. Em uma palavra? Rapaz, definir uma palavra só é... É difícil, que a gente nunca pensa nisso, né? Não, a gente não pensa nisso. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa isso. O que eu sou em uma palavra? A gente começa, eu e ele aqui, às vezes pensar, porque nós perguntamos, né? Mas ninguém pensa. Cara, acho que eu não consigo nem pensar, tipo, quem que eu sou em uma palavra. Acho que qualquer coisa que eu fale agora vai ser... A primeira coisa que vem na minha mente, assim... O que veio na sua mente primeiro? Esse que é o problema, não veio. Ainda não veio. É porque você não atualizou o software. Ó. É verdade. Cara, mas O se F5. fosse definir uma palavra... Humanitário, alguma coisa assim. Relacionado à humanidade. Sim. Mas por conta do que aconteceu comigo ao longo da vida. Isso. Aham. Que ele sente muito, né? A forma que você olha o outro, que você Isso. entende o outro. Eu acho que seria mais esse Interessante. ponto. Humanitário. Da hora. O que te tira do sério? Cara, o erro. Você viver no erro e não... Você sabe que é certo e não faz. Fazer. Isso pra mim é ruim, cara. Você sabe o que repugnante melhorar. mesmo. Tem gente que não sabe, tem gente que ainda precisa saber o que precisa melhorar. Mas tem gente que faz o erro porque quer. Então, Interessante. O que amolece o seu coração? vixe. Rapaz. Acho que quando a pessoa tem sentimento, assim, demonstra sentimentos, assim, um carinho por você, sabe? Assim, quando a pessoa mostra que se importa comigo, assim, eu acho que, tipo, essa pessoa é uma pessoa que deve ficar perto de mim, que eu devo manter. Entendi. E é isso, tipo, eu fico bem, sabe, o coração fica legal essa pessoa. É massageia, né? Sim, Da hora. Maior qualidade. maior qualidade. Rapaz, Eu acho que essa daí é mais difícil que resumir na palavra. Tem pessoas que travam quando vai falar uma qualidade. cara, é difícil falar qualidade porque, assim, é mais fácil uma pessoa falar sua qualidade. Porque você falar a sua própria qualidade, acho que é tipo assim, eu vou falar que eu sou bom. Por que você é bom?
que eu sou bom? Por que eu que tô te falando? define. Eu vou falar que eu sou legal. Mas será mesmo que eu sou legal? Eu acho que eu sou legal, mas será que as pessoas acham que eu sou legal? Aí você começa a ficar pensando isso. Mas assim, acho que uma palavra... você falou uma palavra que... Uma qualidade. Uma Uma qualidade. qualidade. Acho que compreensivo. Compreensivo. Da hora. Da hora. E o defeito? Um defeito? Rapaz, primeira vez que eu vi essa pergunta na entrevista, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar aqui? Mas eu acho que, assim, questão de defeito, acho que às vezes eu sou muito ansioso. E aí eu fico... Muitas das vezes eu já fiz coisas que eu não devia ter feito, assim, por ansiedade, sabe? E eu digo, se eu pudesse esperar mais um pouquinho... Hoje eu sou mais controlado, mas antigamente eu era muito ansioso. Mas isso ainda é algo que eu tô melhorando. Uma habilidade. Habilidade? Fazer comida. Fazer comida! Boa. Ai, que legal! Que diferente. Então nós vamos Cozinhar pra mim é acabar bom. o podcast por aqui, que eu vou ligar o fogão ali e vamos ver. Estão pedindo pra provar. Olha que eu faço, hein? Vamos Tô ter devendo essa umas oportunidade. comida aí. Uma paixão. Cara, em que sentido? Uma paixão, aquilo que você Algo que eu almejo? que almeja, assim, que... Cara, ter uma família. Acho Top. que é paixão, sonho, se resume a isso. Que legal. Nossa, e é o princípio de tudo, né? A família Claro, é... assim, abaixo da salvação e pro céu, né? Não, Ah, sim, sim, sim. daí- Mas assim, mas fala não é assim paixão, que é mais pensar, aqui, pra nossa. mim, pensar, É. tipo assim, ter uma família, ser pai de família, Que legal. isso pra mim é top, cara. Legal. Sua profissão em uma palavra. Revolucionário. Olha só, tio, vai. Top. E agora é a minha favorita. O que você mudaria no mundo? Assim, ó. Deus apareceu para você e você só tem essa única oportunidade de falar, ó, e acho que se mexer nisso aqui vai mudar e vai ficar estável, vai ficar bom. O que seria isso? O que você falaria para Deus? Ó, muda isso para que muda o resto todo. Cara, mudar o que Deus faz é meio complicado, né? Tipo assim, tudo que acontece hoje é Deus. Deus tá no controle, Deus nunca perdeu o controle. Acho que se eu quiser opinar sobre isso, é meio Deus dá o controle aí. Mas assim, não partindo dessa ideia, tipo assim, Deus fala, ó, se você quiser mudar uma coisa, cara, acho que a parte humanitária das pessoas. Porque, por exemplo, se a gente muda a parte humanitária, quem rouba, para de roubar. Quem mata, para de matar. Entende? Quem erra, para de errar. Sabe? Essas pessoas que fazem o erro querendo, sabendo tudo certo. Ou seja, quem abandona, para de abandonar. Entende? Papo da hora, hein? Não, Se top, você muda mano. a humanidade, tipo, a parte humana da pessoa, e você faz isso acontecer, cara, acho que você resolve os problemas. Top. Você não vai ter, tipo assim, um governo querendo matar o outro, tipo assim, um país querendo destruir o outro. Porque são tudo pessoas. Só falam uma língua diferente. Mas, cara, são pessoas matando pessoas. Não é tipo pessoas matando um alienígena. Não, é pessoas matando pessoas, entende? Então, acho que você mudando isso dentro das pessoas, acho que, é claro, Deus não muda isso porque esse é o plano dele, né? Tudo que acontece hoje, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então, eu acho que Deus... assim, se eu começar a explicar uma teoria aqui, cara, a gente vai longe. Então, nem vou começar nessa teoria. Mas eu acho que Deus, ele sabe como trabalha, é por isso que Deus, ele quer os verdadeiros adoradores, né? Que é o que está em Salmo 101. Então, acho que é mais isso. Deus, ele não muda isso por conta que ele quer ver, tipo, quem está disposto a melhorar. Mas acho que mudando esse ponto das pessoas, da humanidade em si, acho que... Que top. Ótimo, ótimo. Que Mano, papo da hora. Eu gostaria de te ouvir mais, assim, porque parece que você tem muita coisa realmente aí pra falar. Quem sabe tenha a viagem com Jacos parte 2. Parte 2. Não, certeza vai Continuação, ter. a continuação. É algo que eu quero muito, porque foi muito agregador pra nós. Aham. Eu senti assim, cara, da hora. Foi um prazer mesmo te conhecer.
hoje assim, calmo, trocando essa ideia. É isso, mano. Eu fico muito grato a Deus de ver pessoas, meninos. Fala que é um menino mais novo, porque eu só tenho 10 aninhos mais velho. Mas que você tá muito à frente da galera da sua idade, da galera que a gente vê assim, que você tá muito, muito à frente deles. Mas isso não é porque você quer estar lá, é algo que Deus colocou dentro de você isso. E muito obrigado por você deixar, quando você fala aqui assim, ó, Deus, faça a tua vontade, eu fico muito grato a isso. Quando eu escuto isso das pessoas, porque não é a gente que determina nada, é Deus. Eu fico muito grato porque assim, ó, lá na frente vai ter um excelente profissional, vai ter um excelente pastor. Então isso me emociona muito, quando as pessoas deixam a direção da vida nas mãos de Deus. Muito obrigado, mano. Eu fiquei muito feliz, muito emocionado por escutar isso de você. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa, no nosso estúdio. A hora que você quiser vir, as portas estão abertas. E é isso. É isso aí. Deixa aí para nós as suas redes sociais e se você quiser também, se não quiser, Opa, fique tranquilo. Rapaz, eu nunca me atentei isso, mas deve ser Jackson.dealmeida. Eu nunca me atentei a isso, mas deve ser isso aí. Não, legal. Kennedy, muito obrigado, mano. Mais uma vez, você é o cara. Nós. Eu falo todo dia pra ele, mano, você é o cara. E ele acha que não é, mas ele sabe que é. Então é isso aí. Isso aí. Não se esqueça, tá? Você chegou até aqui esse momento, se inscrever em nosso canal, deixar Isso seu aí. like, seus comentários, compartilhar também. E por que você deve se inscrever? Porque se você ficar para trás, aí você não participa da viagem. Você não Perdeu, pode né? se atrasar, não pode perder. A viagem Um vai avião acontecer. não espera o passageiro. Não espera, não espera. Mas nós estamos aqui falando, ó, vem logo, vem Nós logo, estamos vem aqui. logo. Beleza? Então é nóis. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima viagem. Amém. É nóis. Valeu, é nóis.